Olá, meus amigos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Quem vos fala é o professor Cleiton Alves, da disciplina agora de comandos elétricos, né? Para você que está chegando agora nessa nova modalidade do EAD, né? O que tange a parte prática da nossa disciplina, né? Nós estaremos abordando aqui com práticas de simulações, tá? Para a gente relembrar, né, a respeito da nossa disciplina de comandos elétricos, né? A respeito do que ela realmente vai se tratar e o que a gente vai estar discutindo em aulas aí, né, futuras. Então, basicamente, comandos elétricos, né, é um projeto elétrico para acionamento das máquinas, onde basicamente é abordado, né, os dispositivos de acionamento e também os dispositivos de proteção, né, de um circuito elétrico, né, no que tange mais voltado aí à parte de acionamentos de motores, tá? Que essa disciplina vai estar abordando. Então, basicamente, né, o comando vai ser o acionamento, né, onde a gente consegue concluir então que é dar uma ordem para o sistema, né, seja ligar, desligar, né, ou fazer aí algumas manobras aí relativas à parte de acionamento de motores, né. Usualmente, quando a gente está aí amparado aí às fábricas, né, a gente está aí no dia a dia nas fábricas, a gente depara com painéis, né, elétricos, onde basicamente, né, tem lá alguns dispositivos, né, alguns botões, sinalizadores, né, e dentro desses painéis existem alguns componentes. Então, basicamente, essa disciplina veio aí para a gente decifrar, né, e compreender a respeito do funcionamento desses tipos de componentes, né, e poder fazer a representação gráfica, né, destes componentes para que a gente consiga obter um projeto, né, elétrico para que facilite depois, né, tanto a interpretação do seu funcionamento quanto a montagem prática desses tipos de componentes. Bom, então praticamente nós trabalharemos aí com as partidas dos motores, né? Onde todos os sistemas hoje, né, dentro aí das nossas indústrias, das aplicações, né, tem motores e a gente precisa fazer aí algumas partidas desses motores. Então, basicamente, nós estudaremos aí algumas partidas, né? E para isso precisamos, né, levar em conta a respeito do método de como apresentar representar, né, esse tipo de componentes. Então aí nasceu o diagrama de comando elétrico, que seria um diagrama elétrico, onde a gente vai conseguir mostrar, demonstrar esses componentes, bem como o seu perfeito funcionamento. Então nessa disciplina de comandos elétricos, né, existem aí basicamente pautado em cima do nosso diagrama elétrico, né? E o diagrama elétrico ele vai ter duas vertentes, sendo o diagrama de potência e o diagrama de comando. No diagrama de potência, né, ele também pode ser chamado aí em algumas literaturas de diagrama de carga ou de força, né? É nesta parte onde que vai ficar os motores energizados, né? E que vai ser a carga final a ser acionado, né? Também existem alguns componentes de acionamento, né? E componentes de proteção. Mais à frente a gente discutirá um a um. E ainda existe o diagrama de comando, né? Que aí é a parte onde faz o controle e as manobras. É onde a gente vai encontrar aí, por exemplo, botoeiras, sinalizadores, né, dentre outros tipos de componentes, a gente vai estar discutindo a respeito de um a um. Então, notem, né, que basicamente a disciplina de comandos elétricos ela vai apresentar alguns diagramas, né, que seriam circuitos elétricos, né, e alguns dispositivos, né, que é necessário nós compreendermos o seu funcionamento para poder aplicar eles, né, ao nosso diagrama, né, de projeto para conseguir resolver aí alguns problemas. Tá? Então, para isso é necessário que nós conheçamos todos os dispositivos a respeito de como que realmente ele funciona. Né? Nas nossas últimas aulas, nós até já conhecemos alguns dispositivos, né? E aqui vale relembrar um dos principais e o primeiro dispositivo que eu queria apresentar para vocês, que é a respeito das botoeiras, né? Então as botoeiras basicamente é o dispositivo onde vai dar o comando, né? Que tem a função aí de estabelecer ou interromper, né, o circuito, basicamente seria este componente, e ela tem duas vertentes, né? Tem então a botoeira, que nós costumamos chamar de normalmente aberta, e a
de normalmente fechado, né? Então vale sempre lembrar também entre uma e outra, né, até pela sua simbologia gráfica, né, que ela ainda tem umas numerações. E essas numerações são muito importantes, tanto para a hora que a gente vai exercer aí, o nosso projeto do diagrama elétrico, quanto na hora de fazer a devida montagem, né? Na parte física, é muito importante essas informações das numerações. Então, para a normal fechada, nós temos 1 e 2, né? 1 é a entrada, 2 é a saída, e quando ela normalmente aberta, nós temos 3 na entrada e 4 na saída. Aí existe também a simbologia literal, né? Que é a letra que vai vir, né, acompanhado aqui à frente, na sua esquerda aqui, né, à frente da simbologia gráfica, tá? Que é chamado de S, de switch, né, que é a nossa chave. Então, basicamente, aqui tem uma representação, né, de uma foto aqui de uma botoeira, né? Então, nós temos os dois modelos, ó. Aqui normal fechada, né? Então, tem aqui a simbologia dela. Quando a gente compra ela, vem a simbologia, né, normalmente fechada. E aqui eu tenho uma normalmente aberta, tá aqui a simbologia dela. Notem, fechada é 1 e 2 e a aberta 3 e 4, igual a gente já tinha discutido, né, no slide anterior. Aqui nós temos, ó, os bornes de conexão. É por onde vai ser colocado aqui o fio e parafusado, certo? Então é nesses pontos de conexão que está a numeração. Então notem aqui, ó, embaixo aqui nós temos 1 e aqui o 2. Enquanto na normal aberta nós temos o 3 e o 4. Perfeito? Então neste caso aqui nós temos uma botoeira normal fechada e aqui uma normal aberta. Essas botoeiras são botoeiras de pulso, tá? Então quando eu aperto ela, o normal fechado vai abrir, né? Quando eu solto o meu dedo aqui, né, tiro o dedo, ela volta a se fechar. Enquanto esta é o contrário, né? Ela já é aberta, normalmente ela está aberta. Quando eu pressiono, ela vai fechar. Quando eu tiro o dedo, ela vai abrir o circuito, tá? Ainda existem outras variações de botões, né, de acionamentos, né, chaves, entre outros, tá? Mas a gente vai discutindo isso caso a caso aí nas nossas futuras aulas, tá? Outro segundo dispositivo muito importante, né, para nosso início aí de aula seria os sinalizadores, né, que basicamente são as lâmpadas, dentre outros tipos de sinalizadores, né, que vai mostrar algumas informações para a gente, né. Então eles também estão lá alocados no nosso painel elétrico, né, geralmente aí nos painéis de máquinas, né, e cada lâmpada dessa, né, sinalizadora, ela vai obter aí alguma informação para o usuário. Então, conforme o usuário verifica aí, né, a sua sinalização, ele consegue obter algumas informações. Tá? Aqui, por exemplo, ó, aqui nós temos aquecimento ligado. Então, se essa lâmpada, né, ela estiver ligada, vai informar para o usuário que está tendo um aquecimento. Né? Por exemplo, aqui umidificação. Tá? Aqui, se ligar esta lâmpada, está indicando um defeito. Tá? E aqui embaixo nós temos aqui a parte de acionamento, que daí é as botoeiras, né, ou chaves. Perfeito? Para isso, né, é necessário nós compreendermos também, né, vocês já devem ter visto aí nas aulas teóricas, a respeito das cores, né, de sinalização. Então, cada cor ela é relativa a um significado quanto à de segurança. Né? Então, usualmente nós usamos o vermelho para sinais, né, significados de perigo, né, onde as condições aí do processo seria de emergência ou falha. Né? Para o laranja é utilizado como aviso, né, significa aí que o processo ou o equipamento, né, o motor no caso, está em estado anormal. Né? O verde, que é uma situação segura, né, onde o processo está funcionando perfeitamente. Ainda existe a cor azul, né, que é de prioridade ou obrigatório, e a branca, que daí não tem significado atribuído. Né? Então, quando a gente compra esses sinalizadores, basicamente eles viram, né, desta maneira, para a gente colocar lá nos painéis. Né? E notem que os LEDs, né, eles são de diversas cores. Tá? Igual a parte dos botões, né? Os LEDs também têm a sua simbologia. Então, neste ponto aqui vai entrar o borne de conexão do fio, né? Onde nós iremos parafusar, e deste outro lado o outro fio. E para isso também tem aí algumas simbologias, né? Números. Neste caso aqui, quando é
sistemas de sinalizações, nós utilizamos X1 para entrada e X2 para saída, tá? Por enquanto, seria esses dois dispositivos que eu gostaria que vocês relembrassem, até porque os senhores já aprenderam esses dispositivos, né? Tanto de sinalização quanto as botoeiras para o acionamento. Por fim, vou apresentar para vocês o software CAD ECMU, né? Nós temos na versão aqui 3.0, tá? Quando você abre esse software, ele pede uma senha, né? Aqui já está a descrição da senha, 4962. É um software bem interessante para que nós consigamos simular, né, algumas aplicações relativas aí à parte de comandos. Então aqui nós temos a folha de projeto, tá? E aqui nós encontramos alguns componentes. Nesta aba aqui nós conseguimos alguns componentes, né? Aqui nesse primeiro aqui tem as alimentações, sendo aqui tem a alimentação fase, do fio fase, aqui tem a do neutro, aqui a de aterramento. Temos aqui ainda fase neutro no mesmo, né? Aqui fase neutro e terra. Aqui temos trifásico, né? Seria as três fases. Aqui o trifásico já com terra, trifásico e o neutro, né? E aqui trifásico, o neutro e o terra. Perfeito? Aqui ainda tem conexão para alimentação de positivo, né? De corrente contínua, positivo e negativo. Aqui já tem as duas. E aqui para aterramento, tá? Essas são as principais conexões, né, pontos de alimentação que a gente precisará para executar o nosso sistema. Ainda tem a opção para bateria, né, e tomadas, que daí a gente pode fazer algumas ligações e simulações, tá? Neste ponto aqui, ó, nós temos os botões de acionamento. Então nós temos aqui botão normalmente aberto, é só clicar nele e puxar, tá? Então vou aumentar aqui, nós temos normalmente aberto e aqui o normalmente fechado. Notem que a hora que a gente puxa esses componentes, né, a gente precisa ainda editar as conexões. No caso, quando ele é aberto, é 3, né, na conexão 1 e 4 na conexão 2. Aqui é dado o S, que é a simbologia, né, literal, e um número para indicar qual que é a da ordem que está se tratando esse botão. E aqui eu vou tratar, né, que é o botão 2. E aqui 1 e 2. Então, editado, né, nós já temos aqui as conexões, né, e a representação gráfica tanto de um botão normalmente aberto quanto de um botão normalmente fechado. Neste ponto aqui, pessoal, nós temos alguns sinalizadores, né? Sejam aqui as bobinas, né? E aqui a sinalização visual, né? Temos a sinaleira intermitente e aqui sinalizações de alarme, campainha, né? Sirene e buzina. Vou utilizar aqui a sinalização visual, que é a primeira lá que a gente já conheceu, né? Notem que aqui ela já vem com o X1 e o X2, tá? É possível editar, dois cliques em cima é possível editar. E aqui, né, a simbologia literal é o H e de qual que se trata, tá? Então é a primeira lâmpada, então coloquei H1. Vou puxar aqui, ó, um ponto de alimentação, sendo fase, aqui em cima, tá? Só vou arrancar, retirar aqui para não visualizar o nome. E vamos puxar, né, o neutro. Depois, nós temos ainda por fim, para fazer a simulação neste software, os cabos de conexão, né, que é nessa abinha aqui. Então aqui temos fio fase, o fio neutro, fio terra, né, de aterramento. Temos ainda positivo e negativo para quando utilizarmos aí a corrente contínua, tá? E cabos coloridos aí para aplicações afins. Então, de início, né, vamos utilizar aqui o fio fase, que sai lá da nossa fase, entra no nosso primeiro botão, sai do nosso botão, entra na lâmpada. E agora, para sair da lâmpada e até o nosso neutro, eu preciso utilizar o fio neutro, tá? Senão ele não funciona. Então aqui nós temos fio neutro. Vou virar ele aqui até ele retornar no nosso
neutro. Então aqui eu fechei o circuito, né? Sai do fase, passa pela nossa lâmpada de sinalização e volta ao nosso neutro. Aí nós fechamos o circuito. Perfeito? Notem o que acontece. Quando nós aplicamos aqui, né, para simular, ao clicar aqui, ó, pressionar o botão, né, o normal aberto vai fechar. Ligando, por sua vez, a lâmpada. Perfeito? Quando eu solto o botão, ele volta a desligar a lâmpada. Então é basicamente isso que ele vai estar fazendo, tá? Aqui, pressionei, liga, tirei, ele desliga. Ainda é possível, né, nós mudarmos a cor, né, do nosso LED. Vou puxar mais um LED aqui, tá? Como este LED agora, ele é o segundo, então ele continua sendo H, né? Porém 2. Vou colocar aqui vermelho. Ok? Precisamos fechar ainda o circuito, né? Então vamos lá em cabos e conexões, fase. Vou sair daqui, vou derivar ela daqui, da mesma fase. Volto aqui. Daqui ele chega a nossa lâmpada e para sair da lâmpada tem que ser fio neutro, tá? Então saí com neutro e cheguei à conexão. Quando nós temos nó, é importante acrescentar os nós, tá? Nós a gente vai achar aqui, ó, tá? Em conexão. Coloquei para simular. Notem que quando eu iniciei a simulação, né, esta lâmpada iniciou apagada porque o circuito estava aberto, porém a que já é circuito fechado, ela já está acesa. Ao pressionar esta, ela se apaga, tirei, ela volta a acender, tá? Então basicamente esse é o primeiro desafio aí que eu passo para vocês tentarem fazer aí na simulação, tá? Para a gente já conhecer um pouco mais sobre o software, né? E as suas opções aí que tem para a gente, tá? Para a simulação aqui ainda temos, ó, na parte de acionamentos, né? Que seriam os botões. Então tem o normal aberto, o normal fechado. Tem aqui botões que tem as duas conexões, né? Tanto aberto quanto fechado, né? Então ele já tem as duas. Significa que quando eu pressiono ele, né? A conexão que é fechada vai abrir e a que é aberta vai fechar. Tirei, volta ao estado anterior, tá? Ainda temos, apagar essa. Ainda temos aqui botões com derivação em comum, né? Então, basicamente, deste tipo de botão, né, nós temos aqui um ponto em comum, tem um ponto que é normal fechado com o comum e um ponto que é normalmente aberto com o ponto em comum, né? E ao pressionar esse botão, né, o que estava fechado vai abrir e o que está fechado e o que estava aberto se fecha, tá? Ao voltar, né, retornar, ele retorna à posição inicial de fabricação dele, tá? Ainda existem botões, né, ou interruptores, que daí ele tem travas, né? Então notem a diferença entre botões com trava, né, que não tem retorno por mola, dos que tem retorno por mola. Vamos editar aqui para não confundir o software, né? Então esse aqui vai ser S4 e aqui S5. Então, neste caso, né, nota que a simbologia dele é diferente. Aqui é com retorno por mola e aqui não tem retorno. Significa que quando eu clico, eu posso soltar o dedo que ele vai ficar travado. Para ele voltar à posição inicial, é preciso dar um outro clique, né? Isso funciona também nas nossas botoeiras, tá? Dê um outro clique, ele volta na posição inicial dele. Basicamente, a hora que a gente substitui aqui, né, ele vai fazer a mesma aplicação. Porém, neste caso, eu preciso ficar segurando, né? Preciso ficar segurando para estar ligado. Quando eu tiro o dedo do botão, ele volta. Então é o botão pulsante. Já naquele outro é o botão com trava, tá? Então, pessoal, fica aqui o desafio para vocês, né? Esse software ele é bem leve, porém ele só roda em computador, né? Então ele é o software CAD Simu, nessa versão 3.0,
né? Tem aí no blog Ensinando Elétrica, é bem fácil de vocês encontrarem ele aí pela internet, né? Baixe, tentem simular este tipo de atividade e nas próximas aulas nós já iremos discutir a respeito dos próximos componentes, né? E fazer aí algumas simulações utilizando então este tipo de software. Beleza, pessoal? Muito obrigado, forte abraço, até mais.